Olá, a paz do Senhor Jesus, minha amiga, meu amigo, meu irmão em Cristo Jesus, que Deus possa abençoar a tua vida neste momento, a tua família, o teu ministério, a tua vida profissional. Amém? Eu quero me apresentar, eu sou o evangelista Williams Moraes e gostaria que você deixasse o seu like e se inscrevesse no meu canal para acompanhar as minhas mensagens. Amém? Mas neste momento eu escolhi um tema bastante polêmico que fala do verdadeiro evangelho e o falso evangelho. Amém? Você sabe qual é a diferença entre o falso e o verdadeiro evangelho? Então nós vamos ver neste momento, através da palavra de Deus, a Bíblia, para que nós possamos aprender o verdadeiro evangelho. E o tema que eu quero deixar neste momento, através dessa mensagem, é o Evangelho da Graça e o Evangelho Gospel. Qual a diferença? Então abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, e o versículo 24. Depois nós vamos ler também Carta do Apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6 ao 9. Amém? Mateus capítulo 16, versículo 24, diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem que perder a vida por minha causa, achá-la-á. Amém? Vamos para a Carta do Apóstolo Paulo, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou, na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro senão há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Amém? O apóstolo Paulo, ele foi muito duro nesta passagem bíblica da carta aos Gálatas. Provavelmente estava vendo lá um evangelho totalmente diferente daquele que foi pregado pelo Senhor Jesus Cristo. E ele estava advertindo neste momento aos Gálatas a falsidade doutrinária que estava acontecendo lá naquela igreja da Galácia. Amém? Eu quero deixar neste momento 16 características do falso evangelho, ou seja, o evangelho moderno, o evangelho gospel, que hoje tem várias denominações, vários nomes, né? Então são 16 características para que nós possamos aprender quais são as diferenças que está acontecendo nos dias atuais, em pleno século 21. Amém? Algumas igrejas elas estão recebendo vários nomes, né? Igreja do reteté, igreja evangélica da unção, igreja evangélica do riso, igreja ecumênica, cada uma com a sua ideologia, com a sua doutrina, mas nós vamos ver aqui quais são as características deste evangelho falso, que é o evangelho gospel. Primeira característica que eu quero deixar para você é um evangelho que tem doutrinas de homens. Amém? O verdadeiro evangelho, ele tem uma doutrina fundamentada dentro da palavra de Deus. Lá na carta aos Gálatas, onde Dr. Lucas escreveu para Teófilo, 2:42, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos,
no partir do pão e nas orações. E todos tinham tudo em comum. Então vemos que neste versículo de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, fala da doutrina dos apóstolos. Hoje nós estamos vendo um evangelho diferenciado com a doutrina ensinada por homens. Esta é a primeira característica do falso evangelho, do evangelho gospel. A outra característica, a segunda, é um evangelho que agrada a todo mundo. É uma igreja que ensina o evangelho de facilidade. É uma igreja que ensina o evangelho, a intenção é encher a igreja e não ensinar a palavra de Deus, nem combater o pecado, mas é agradar a maioria das pessoas, dos membros da sua igreja. A outra característica, a terceira característica, é um evangelho de facilidades. É um evangelho que é de facilidade, vem como estás e fica como estás. Não há proibição, não há doutrina, não se combate o pecado, não ensina a doutrina da santificação, da glorificação, da santidade, do arrependimento, do batismo com o Espírito Santo, mas é um ensinamento de facilidade, em que as pessoas podem vir para a igreja e ficar do jeito que elas eram. Não há mudança de vida, não há arrependimento. Nós vemos aqui que nós lemos aonde o Senhor Jesus ensinou em Mateus capítulo 16 e o versículo 24, que diz: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por minha causa, achá-la. Então, o Evangelho da Graça de Deus é ensinado pelos apóstolos, por Jesus, é o Evangelho de arrependimento, Evangelho de santidade, Evangelho de transformação de vida, é um Evangelho de renúncia de vida. A quarta característica do falso evangelho, ou seja, o evangelho moderno, o evangelho gospel, né? O evangelho do reteté, o evangelho da prosperidade, do cair no riso, cair na unção, né? São essas modalidades de evangelho que estão ensinadas nos dias atuais. É um evangelho superficial que não tem base bíblica, ou seja, ela não é fundamentada na palavra de Deus. A quinta característica das 16 características que eu quero deixar para você neste momento, a quinta é um evangelho que não há mudança de vida, ou seja, não há conversão. A pessoa entra na igreja, mas não há transformação de vida, não há mudança, ele continua do mesmo jeito que era antes. Não há transformação de vida. Ele continua com suas mesmas práticas mundanas, com o seu mesmo estilo de vida, com seus pensamentos antigos, com o seu linguajar antigo, não muda nada, não há transformação. A sexta característica é um evangelho que não há arrependimento, ou seja, a pessoa entra na igreja, passa a participar dos cultos durante anos, mas não há arrependimento dos seus pecados, não há arrependimento das suas ações, dos seus pecados que ele cometeu durante toda a sua vida. Ele continua fazendo as mesmas coisas que ele vinha praticando antes. A sétima característica que eu quero deixar para você neste momento do falso evangelho é que leva o nome de gospel, ou seja, não chama mais de evangelho. Nós sabemos que a palavra evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
A palavra evangelho, ela vem da palavra do grego eclésia, os chamados para fora, ou seja, são aqueles que foram chamados por Deus para uma nova vida em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fará novo. No Evangelho de João, capítulo 14, e o versículo 16, Jesus ensinou. Ele disse, olha, não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi para que vás e dê fruto, e fruto com abundância. Então fomos chamados para fazer a diferença, para ter uma vida transformada, uma vida mudada, para dar bons frutos, e frutos com abundância na presença de Deus. A oitava característica. Nesse falso evangelho é proibido proibir. Os pregadores, seus líderes, eles são ensinados a não combater o pecado, ou seja, não ofender aos ouvintes da palavra de Deus com palavras, de arrependimento, combater o pecado. É proibido não proibir, é proibido proibir. Lá tudo é lícito, tudo pode fazer, desde que você faça parte daquela igreja, Porque para eles Deus é amor. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas se aborrece do pecado. Então tem que haver mudança de vida. Tem que haver proibição, porque a palavra de Deus, nós vivemos, a palavra de Deus ela é regra sobre regra, mandamentos, ordenanças. A nona característica, no falso evangelho não há pregação da palavra de Deus, nem culto de doutrina, nem escola bíblica, nem discipulado, nem evangelismo. Nada disso há nessas igrejas. Não tem pregação da palavra, porque todo o culto é somente louvores, é somente atração artística. Não há discipulado, as pessoas se batizam e não passam pelo ensinamento da fé cristã, os primeiros passos da fé cristã, que é o discipulado. Nem passa por uma escola bíblica, nem há culto de doutrina, e nem há evangelismo. A 10ª característica. No falso evangelho, o que predomina é os louvores, gospel, com gritos em vez de glórias, pulos e assovios em vez de alegria no Espírito Santo de Deus. Então, neste falso evangelho, o que predomina são os louvores que parecem mais músicas profanas. Não tem nenhuma semelhança com o louvor cristão, com os hinos consagrados. A 11ª característica. O púlpito se torna em palco de show gospel, com muitos holofotes e jogo de luz. Parece mais um clube, um clube de diversão do que uma igreja. Não há nenhuma semelhança com a igreja, porque a prioridade lá é animar os espectadores. 12ª. As mensagens de arrependimento, elas são trocadas por prosperidade. Nunca prega sobre o arrependimento. Nunca se prega sobre a santidade. Nunca prega sobre advertir o erro. 13ª. Os pregadores são ídolos e os cantores são artistas. Lá eles não chamam de pregadores, mas ele diz assim: vamos ouvir agora, neste momento, os nossos artistas, os nossos cantores. Vamos ouvir agora o nosso ídolo, o nosso irmão que vai trazer uma palavra. Então, esta é a diferença
né, do falso evangelho dos dias atuais. 14ª, o emocionalismo substitui o batismo com o Espírito Santo. As emoções, a alegria, o pular, o gritar, o assoviar, é o que predomina nessas igrejas. Não há arrependimento, não há sentimento de quebrantamento do coração, né? Mas sim emocionalismo, muita alegria, muito grito, muito pulo, vamos pular, vamos gritar. Quem tiver alegre, que dê um assovio, que dê um grito, que dê um pulo, né? Tira o pé do chão. Esta característica do falso evangelho, ou seja, o evangelho gospel, o evangelho da modernidade. A 15ª característica. Os hinos mais parecem músicas profanas e mundanas, com estilo de rock, pagode, funk e forró. Não tem nenhuma semelhança com os hinos sacros, com os hinos consagrados. A 16ª e última característica do falso evangelho. Os corais e os gestos são trocados por danças e peças teatrais como capoeira e até escola de samba nos púlpitos. Essas são as 16 características do evangelho gospel, do falso evangelho. O evangelho da facilidade, o evangelho que não tem doutrina, o evangelho que não prega a santidade, que não prega o arrependimento, que não tem escola bíblica, que não tem batismo com o Espírito Santo, não é? Que a pregação ela é trocada pelo emocionalismo, pela alegria, pelos pulos. Agora vamos ver as características do verdadeiro evangelho. Em primeiro lugar, eu quero que você leia comigo em Hebreus, capítulo 6. Olha só o que diz o escritor de carta aos Hebreus. Capítulo 6. Carta aos Hebreus, capítulo 6, e o versículo 1, que diz assim. Hebreus, capítulo 6. Vamos ver o que diz aqui. Hebreus, capítulo 6. Esta é a característica do verdadeiro evangelho. Capítulo 6, versículo 1, que diz assim: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino do batismo, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Esses são os princípios básicos do Evangelho da graça de Deus. Amém? Vamos ver aqui as características do verdadeiro Evangelho, o Evangelho da graça de Deus, ensinada pelo Senhor Jesus Cristo, ensinada pelos apóstolos. A primeira característica é a renúncia de vida, o qual nós acabamos de ler no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24, em que Jesus, falando com os seus discípulos, ele disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Então esta é a primeira característica do verdadeiro Evangelho, que é o Evangelho da graça de Deus. A segunda característica é arrependimento. Sem arrependimento não há remissão dos pecados. Tem que haver arrependimento. Quando o Senhor Jesus começou no seu ministério na região da Galileia, ele começou a pregar nas aldeias e ele ensinava dessa forma: arrependei-vos e convertei-vos dos vossos pecados. A mesma coisa foi João Batista. A terceira característica é a conversão de vida. Quem aceita Jesus de verdade
ele não se arrepende, não só se arrepende dos seus pecados, como ele também renuncia à sua antiga vida, como ele se converte. Há uma conversão dos seus pensamentos, das suas atitudes, da sua conduta de vida, dos seus procedimentos, enfim, todo o seu estilo de vida. Há uma conversão, uma mudança para uma nova vida em Cristo Jesus. A quarta característica, há batismo com o Espírito Santo. Amém? A quinta característica, há evangelismo nesta igreja. Toda igreja que ela realmente tem um compromisso sério com a palavra de Deus, ela tem interesse de evangelizar, de pregar a palavra de Deus para o pecador. A sexta característica, há discipulado e escola bíblica para os novos convertidos, que são os primeiros passos da fé cristã, ensinar a palavra de Deus para os novos convertidos. A sétima característica da igreja verdadeira, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho da graça de Deus, a pregação da palavra de Deus com prioridade. Amém? Oitava característica, as mensagens, elas são de arrependimento, de libertação, de transformação de vida e de salvação. A prioridade das mensagens são baseadas em arrependimento, em libertação, transformação de vida e de salvação. A nona característica do Evangelho da Graça de Deus, há curas, milagres, profecias e batismo com o Espírito Santo. Uma igreja evangélica que ela não tem essas características, ela não passa por essa situação, ela não é o Evangelho da Graça de Deus. Amém? A décima característica, os hinos, eles são inspirados por Deus com hinos sacros, músicas sacras. Lá no livro de Malaquias, se não me engano, diz assim: eis aí a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Há uma diferença daquele que serve a Deus, nos louvores, na palavra, glória a Deus. 11ª e última característica do Evangelho da Graça de Deus, a santidade de vida e consagração a Deus. E eu quero deixar nesse momento, sobre a santidade de vida, em Efésios capítulo 1 e o versículo 4. Vamos ver o que diz o apóstolo Paulo sobre santidade. Glória a Deus. Capítulo 1, versículo 4, que diz assim: assim como nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor, nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. Amém? Então, meu amado ouvinte da palavra de Deus, esta é a diferença entre o Evangelho da Graça de Deus, fundamentado na doutrina dos apóstolos, na doutrina ensinada por Jesus Cristo, e o Evangelho gospel, o Evangelho moderno, o Evangelho da facilidade, o Evangelho que não tem fundamentação dentro da palavra de Deus, o Evangelho superficial, o Evangelho que está mais preocupado com as coisas materiais, que ensina mais a prosperidade, que se preocupa mais de agradar os ouvintes do que repreender o pecado, do que pregar a santidade, a santificação, a salvação, a libertação. Esta é a diferença
entre o falso e o verdadeiro. Amém? Não estou aqui querendo ofender nenhum tipo de igreja, nenhum tipo de pastor, até porque eu não citei nenhum nome de denominação, nem de igreja e nem de pastor. Este não é o meu objetivo, mas eu quero deixar esclarecido aqui qual é a diferença dentro da Bíblia entre o falso e o verdadeiro. Fica a seu critério fazer o julgamento, tá certo? Que Deus abençoe a tua vida. Amém?